irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos começando mais um podcast. Hoje a gente está tendo a honra de receber aqui a nossa irmã Bianca. Bianca, Deus abençoe, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Amém, a paz do Senhor a todos, né? É uma grande alegria a gente estar aqui, podendo falar da palavra de Deus. Amém. E hoje a gente separou um tema para Bianca e eu olhei e eu acompanhei um pouco a história bem de longe da Bianca. Eu sei que esse é um tema que encaixa perfeitamente com você, né, Bianca? Um tema bem específico, Kairos, o tempo de Deus. Bianca, que tempo é esse? Então, para a gente falar do tempo Kairos, né, a gente precisa abordar o tempo Cronos, né? O tempo Cronos é o tempo do relógio, que é medido pelos segundos, os meses, os dias, os anos. Então, a gente vai falar desse tempo que é essencial para o Kairos de Deus, né, se apresentar na nossa vida, o tempo de Deus, né, o tempo oportuno. Esse é o tempo Kairos. Então, a gente precisa entender isso, né? O tempo Cronos, que é o tempo nosso do homem, é diferente, totalmente diferente do Kairos, que é o tempo de Deus. O Kairos é o tempo oportuno, é o tempo que Deus se revela, que Deus entra na nossa história, né, e muda. E aqui eu gostaria de deixar para meditação em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e apenas o verso 7, que aqui nesse texto tem tanto o tempo Cronos, né, que é o tempo do homem, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Aqui fala, né, da ascensão de Jesus Cristo, e no verso 7, a gente vê aqui que está tendo uma conversa entre Jesus e os seus discípulos, e eles queriam entender, né, que tempo que Deus, se esse era o tempo, se esse era o momento em que Deus iria restaurar, né, a nação de Israel. E aí Jesus responde no verso 7, dizendo assim: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O tempo aqui fala do tempo Cronos, né? O tempo do homem. Então, os discípulos queriam entender: Senhor, que tempo que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? Que tempo que o Senhor vai manifestar a glória do Senhor? Então, eles queriam achar e definir isso, né? Pelo tempo de Deus. Mas Deus fala assim para eles: olha, vocês não pertencem para vocês saber o tempo e as estações, ou seja, nem o tempo, né? Os seus humanos, que tempo, que data, que momento, e nem a intervenção da minha ação, do meu poder sobre a vida de vocês. Então, eu analisando essa história, há um mês atrás eu estava estudando uma palavra sobre o tempo. E Deus colocou no meu coração uma pergunta. Às vezes nós queremos viver o Kairos de Deus, mas o que nós estamos fazendo no nosso Cronos, né, no nosso tempo humano, para que o Kairos de Deus entre em ação na nossa vida? E às vezes a gente fica, né, eu quero viver o tempo de Deus, eu quero que Deus intervir na minha vida, eu quero que Deus age. Só que o que nós estamos fazendo para que o Kairos de Deus se manifeste na nossa vida, né? O tempo da intervenção de Deus na nossa vida. E eu gostaria de trazer aqui nessa introdução uma história que eu acredito que se encaixa muito, né, no Kairos de Deus. A história de Lázaro, né? Foi um marco que Deus fez na vida dele. Quando falou de tema, eu trouxe esse texto na minha mente também. Então, eu acho assim super interessante. E se encaixa também na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus estava, né, numa missão, e aí, de repente, Lázaro fica enfermo. E a Bíblia vai destacar que Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. E a primeira coisa que Marta e Maria vê, ao ver Lázaro ficar enfermo e aquela doença progredindo, eles falam: manda buscar Jesus, porque Jesus cura, Jesus transforma, e Jesus é o nosso amigo. Então, automaticamente, ao chamá-lo, ele virá. Só que a Bíblia diz que quando Jesus recebe a notícia do mensageiro, né, a Bíblia vai nos narrar que Jesus dá um sinal do Kairos dele, né? Então a gente vai perceber que Jesus responde e fala assim: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ou seja, Jesus já estava dando um sinal, e isso é muito importante a gente aprender, que Deus, ele quer manifestar o Kairos dele na nossa vida, só que a gente precisa estar atento aos sinais que Deus está dando, que ele quer manifestar o poder dele. Então aqui nesse momento eu vejo que Jesus fala: essa enfermidade não é para a morte. Então Jesus estava dando um sinal: olha, eu não vou agora, mas é porque o que eu tenho para fazer e realizar é a intervenção minha, né? Porque se Jesus talvez fosse naquele momento, seria uma simples cura. E Jesus não queria operar apenas um milagre, ele queria fazer o sobrenatural. Glória a Deus. Né? E de fato é isso, né? Isso. É isso que a gente às vezes não entende, né? Uhum.
pelo fato dele nos amar, a gente quer que ele vá na nossa hora. Do momento certo. Pelo fato dele nos amar, a gente quer que ele vá no momento que a gente vai buscar ele, que ele resolva o nosso problema, e às vezes não é assim. Exatamente. Você colocou algo e é muito interessante, porque se ele vai no momento exato que as pessoas vão procurar ele, é simplesmente uma cura. É uma cura. Mas quando a gente entende que o tempo, o kairos dele, ele é perfeito. Nesse tempo ele prepara todo um cenário para fazer um milagre específico. É isso que falta muito dentro da gente, a gente entender, né? Da gente entender. A gente não se frustrar com Deus não resolver as coisas na hora da gente. Exatamente. E foi nisso, né? Que se você olhar para esse contexto, Jesus é meu amigo. Então, automaticamente Marta e Maria, ao chamar Jesus, elas entenderiam. Ao Jesus receber a notícia que a quem ele ama, eu acho até interessante a gente usar esse termo, que Marta e Maria falam, Senhor, aquele a quem tu amas. Ela falou com um jeitinho. E às vezes a gente tem um jeitinho de chegar até Deus e falar, Deus, olha, sou eu, né? O Senhor sabe a minha fidelidade. E o que Marta e Maria esperavam era que Jesus largasse tudo que ele estivesse fazendo para ir ao encontro, né, de Lázaro, mas não foi isso. E o que me chama a atenção também no Evangelho de João, que narra essa história, é que Jesus fala para os seus discípulos, ele dá sinais de que ele vai manifestar o kairos dele através dessa família, através de Lázaro, de Marta e de Maria. E ele fala assim, olha, Lázaro, ele está morto e eu vou para despertá-lo. E Jesus fala no verso dizendo assim, olha, e ainda bem que eu não estava lá. Né? Então, tipo assim, Jesus já estava revelando que, às vezes, a ausência dele, que parece para nós que ele está ausente, é Deus que está querendo manifestar algo muito maior do que a gente pensa, do que a gente possa imaginar. Uau. Então, a ausência dele não significa que ele não nos ama. Não. Talvez ele está nos levando para a gente vivenciar algo muito maior do que aquilo que a gente está esperando. Porque se ele vai, é simplesmente um milagre. Simplesmente um milagre. E no entanto que a gente vê que Jesus enfatiza, ainda bem que eu não estava lá, eu estou indo para lá e eu vou despertá-lo. E os discípulos entendendo que ele está dormindo, é nesse sentido. E a gente até vê através da ação de Marta e de Maria que automaticamente a mesma fala que Marta teve, Maria teve. Quando Jesus chegou até lá, a primeira coisa que elas falaram é, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Então, em outras palavras, Marta e Maria estavam querendo dizer, Jesus, por que o Senhor não veio na hora certa? Mas aquela não era a hora certa que Jesus tinha que chegar ali. Né? Então, agravou a doença, Lázaro morreu. Quando Jesus chegou, já era 4 dias que ele estava sepultado. Então, eu entendo aqui nesse contexto que Jesus, às vezes, não vai na hora que a gente precisa, porque não é o momento certo. Jesus, às vezes, parece que se ausenta, né, entre aspas, assim, de nós, mas é porque talvez ele queira operar algo muito maior na nossa vida. Foi proposital, então, essa demora de Jesus, né? Intensamente. Foi planejado já. Com intenção, de fato, disso, de destruir até umas teses que eles tinham, né? Do folclore, que o espírito rodeava até o 3º dia. Exatamente. Aí Jesus chega no quarto para dia. quebrar totalmente esse folclore. Essa ideia, esse pensamento. E é bom saber que ele vem, né, Bianca? Ele vem. Bom saber que ele vem e ele chega na hora certa. E muitas vezes é assim, né, com a gente. Quando a gente pensa que tudo acabou. Exatamente. E aí é o cenário perfeito para Deus trazer o kairos dele na nossa vida. É quando a pedra já está no túmulo, fechada, selada. Exatamente. E ali, eu entendo assim que na agenda de Marta e de Maria, Jesus precisava chegar quando Lázaro já estava se agravando a sua doença. Mas Jesus nos mostra, através disso, que a agenda dele é totalmente diferente da nossa agenda. Que talvez pareça para a gente que Jesus chegou atrasado. A fala de Marta e Maria, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, eu entendo que o kairos é o tempo de Deus revelar o propósito que ele tem na nossa vida. Né? É diferente do nosso tempo. Que o nosso tempo a gente programa, o nosso tempo a gente acompanha, agenda, mas o tempo de Deus, ele é imensurável. Não tem como você mensurar o tempo de Deus, não tem como você falar, é agora. Simplesmente é quando ele quer intervir realmente na história.
Sim. A Bíblia diz que um dia para ele é como 1000 anos, e Isso. 1000 anos como um dia. Exatamente. E eu acho que é isso que a gente não entende, né? Exatamente. É isso que eu vejo. Pedro, né? Pedro fala isso, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, ou seja, eu entendo que Deus está falando, não adianta. Por mais que você tenta entender o meu tempo é totalmente diferente do seu. E não adianta tentar apressar as coisas. Não. Tem gente que se apressa, né, de querer viver algo fora do tempo de Deus, acaba se frustrando. Se frustrando, exatamente. Gente que tenta viver algo longe do tempo de Deus, acaba quebrando a cara. Acaba. É isso que muita gente não entende, né? Muitas pessoas não compreendem, né? Porque o tempo, ele também tem um preparo, né? Tem. O tempo, ele tem faz um preparo. isso com a gente, né? Se a gente com vai certeza. na hora errada, despreparado, a gente se frustra, quebra a cara. É isso que eu tava até comentando assim esses dias. Eu falei assim, às vezes as pessoas se decepcionam por não entender o tempo de Deus. Então, às vezes Deus faz uma promessa, faça uma promessa na sua vida de te usar, de realizar grandes sonhos através da sua vida, e às vezes aquilo não acontece, a pessoa acaba se frustrando. Sim. E questiona, né? Deus, o Senhor fez uma promessa, mas tem o tempo. É desafiador também esperar o tempo de Deus. Um outro exemplo que a gente tem na Bíblia é de Abraão, né, que Deus fez a promessa. E mais de 20 anos, Deus cumpriu a promessa dele. Então, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E em Abraão, a gente também tem um exemplo de que Deus fez a promessa. E aí a gente vê que Sara tenta ajudar Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda, né? Ela dá Agar por mulher a Abraão. E dessa forma, ela tenta, né? Porque eu acredito que ela falou, o tempo está passando. E às vezes a gente se limita por o tempo de Deus não se cumprir na nossa vida. E a gente não entende que esse processo que a gente passa é Deus moldando o nosso caráter, é Deus nos preparando, nos amadurecendo para a gente viver a intervenção de Deus, que é o kairos de Deus, sim, que é o tempo oportuno. Sim. Sara insere alguém na história que nem deveria ter entrado na história. E cria um problema dentro da casa, e esse problema é gerado até hoje, né? A gente conhece por uma consequência, né? Que não tinha, né? É o que a gente pode abordar, né? Com esse tema. Muitas pessoas, às vezes, acabam tendo consequências na sua vida por maus escolhas, né? Por não ter o de suportar o tempo de Deus na vida dele, né? Pessoa ansiosa. A ansiedade, né? Bate, a dúvida. Tem uma palavra, tem uma promessa e não consegue respeitar esse tempo e vai antes da hora. Exatamente. É a problemática de hoje, né? Entender que o tempo é um preparo, entender que o tempo ele vai amadurecendo a gente, entender que o tempo ele vai preparando a gente para viver, porque já está pronto. Exatamente. É isso que em Atos, né? Vamos preparar, né? Em Atos a gente vê isso, né? Deus está falando, peraí, vai acontecer, mas não cabe para vocês saber o tempo. Então, o kairos de Deus, ele vai acontecer na nossa vida, mas a gente precisa respeitar o tempo. E o tempo é um preparo para a nossa vida. Eu acredito nisso, que o tempo é um amadurecimento, é Deus forjando o nosso caráter, é Deus preparando o cenário, né? Para que quando o kairos de Deus se manifeste, você entenda que é Deus que está fazendo, é Deus que está trabalhando em favor da nossa vida. Sim. E se eu conseguir explicar, não viver o tempo de Deus. Exatamente. Algumas coisas assim que acontecem, não... A pessoa às vezes a gente olha assim, meu Deus. Mas mal sabe o tempo que ela passou em oração, o tempo que ela passou se preparando, o tempo que ela passou se envolvendo. Com certeza. Muitas vezes a gente olha, para assim, pensa, começa a questionar. E às vezes essa pessoa criou estrutura, criou base. Exatamente. O tempo preparou isso e Deus falou, agora chegou a hora. Exatamente. Chegou a hora de virar a chave, chegou a hora de colocar, chegou a hora de virar. Exatamente. É um cenário que Deus prepara, né? E se a gente observar para o contexto bíblico, a maioria das histórias que foram marcadas pelo kairos de Deus, elas tiveram esse processo, né? O povo de Israel passou um tempo para viver o sobrenatural de Deus, Abraão, Davi. Então, tipo assim, o kairos de Deus, ele acontece.
Mas a gente tem que entender o tempo dele, né? Entender que não é do nosso jeito. E essa é a maior dificuldade das pessoas. Por que as pessoas se frustram? Por que as pessoas se decepcionam, às vezes, com as promessas, com as coisas, né? Que Deus, às vezes, usa as pessoas para falar. É porque ela não sabe esperar o kairós de Deus, né? Ela não sabe entender que Deus, nesse processo que Ele está permitindo a gente passar, às vezes de dificuldade, de provações, é um preparo para aquilo que Deus tem para fazer de maior na nossa vida. Sim, sim. E muitas profecias, que a gente precisa entender também, a profecia é a revelação acerca de coisas futuras que Deus irá fazer. Exatamente. Não é que Deus disse hoje e amanhã acontece, né? Deus tinha uma promessa com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo foi lá, se preparou 14 Teve anos um tempo, para né? aí sim iniciar um mistério, né? Exatamente. A gente olha também para Samuel. Ana chorou durante aproximadamente 20 anos. Aí Deus decidiu abrir a mar de Ana. Exatamente. E teve história, né? Teve, foi marcante, porque o filho que nasce de Ana é Samuel. Samuel que é um marco, né? Então, é um marco de coisas que geram tempo e que de fato é o tempo de Deus, são marcantes. São marcantes, com certeza. Marcantes. E é isso que, acho que se a gente tiver essa paciência, Bianca, se a gente tiver essa estrutura de suportar e de entender que o tempo dele é perfeito, a gente vai viver coisas grandes. Né? Com certeza. E, no entanto, voltando a Lázaro, né, que depois tentaram até matar ele, porque o kairós de Deus foi tão profundo na vida dele que eles falaram assim, nossa, nós precisamos fazer alguma coisa, porque 4 dias já cheirando mal. Então, assim, por isso que é difícil, é doloroso às vezes. Porque quando o kairós de Deus se manifesta, né, o tempo oportuno, o tempo que Deus entra no nosso cronos, né, no nosso tempo, e interfere na nossa vida, muda a nossa história por completo, deixa um marco, vai valer a pena. Então, esse processo faz parte da nossa vida. A gente precisa entender esse tempo, que Deus ele vai manifestar o kairós dele na nossa vida, mas a gente precisa esperar, ter paciência, confiar no Senhor e crer que aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida vai acontecer, mas no tempo dele. E a gente precisa ter essa compreensão, que o nosso tempo não se compara ao tempo de Deus. É como Pedro fala, né? Um dia para Deus pode ser 1000 anos, 1000 anos para Deus pode equivaler um dia. Ou seja, Jesus está deixando claro, não tem como você comparar o meu tempo com o seu tempo, né? A nossa visão é limitada perante a visão de Deus, né? Os nossos pensamentos não se compara com Deus. Então, a gente precisa entender isso. Então, a gente tem que entender e confiar no Senhor que esse tempo é necessário para que algo maior do kairós de Deus se manifeste na nossa vida. Sim, sim. E você, Bianca, como é que foi a sua experiência? Você já teve alguma experiência que você teve que passar pelo tempo? Foi difícil? Como é que foi o processo? Conta pra gente. Eu acho que eu tenho uma experiência que eu posso falar, que é a experiência de vida espiritual que eu tenho, né, ministerial. Eu recebi uma promessa, desde pequenininho eu recebi as promessas, né? Desde de bebê ainda. Minha mãe conta para mim. Nasci no berço evangélico. E aí, por volta dos meus 14 anos, eu tive aquela crise da adolescência. Por que eu não posso fazer tal coisa? Por que eu não posso fazer tal coisa? E tudo eu questionava. E aí foi onde eu recebi uma revelação da parte de Deus, né? Através de uma pessoa, que Deus ia usar a minha vida através da palavra, eu ia fazer a obra de Deus. E eu recebi aquilo, recebi. Só que tudo é o tempo de Deus, né? É o tempo de Deus. Então eu falei assim, eu quero pregar, quero fazer a obra. E eu não sabia por onde eu começar. Eu não sabia como que eu vou fazer, Deus, eu não sei falar, não sei ler, não sei entender. E aí foi o tempo que eu me dediquei, né, a Deus, em busca de oração, leitura da palavra, aconselhamento com os pastores. E esse tempo, Deus foi trabalhando e me moldando. Né? Foi um tempo, é um tempo que Deus molda em nós. Jesus te despertou na adolescência. Na adolescência. Você entendeu esses questionamentos. Na adolescência. Deus por volta de promessa. 13, 14 anos, eu tava naquele. E aí Deus revelou a vontade dele para mim. E nasceu dentro de você esse desejo. Nasceu. E aí, tipo assim, foi um preparo, porque Deus falou assim, você vai pregar. Eu era muito tímida, sou até hoje. Era muito tímida, não conseguia falar, tinha dificuldade. E Deus fez essa promessa para mim. E no mesmo ano, assim, Deus já
cumpriu a promessa dele, mas foi um ano. Tipo assim, um ano eu lendo, eu buscando, entendendo. E assim, eu era muito tímida. E até interessante que eu conto, assim, eu tinha muita vergonha de falar, assim, eu era muito tímida. E aí eu fui numa campanha no lar. E olha só pra você ver como que Deus faz as coisas. Era muito tímida, não gostava de receber a oportunidade de querer pregar. Aí, no lar, eu fui numa campanha, e eu com meu irmão, e aí a gente foi, o pastor faltou, o pregador faltou, a irmã que ia dirigir o culto faltou, só ficou eu, meu irmão e a dona da casa. Aí eu falei, Jesus, e agora? O que nós faz? Aí meu irmão falou, eu dirijo, você prega. Eu falei, eu pregar? Aí ele falou, você recebeu a oportunidade, você recebeu? Deus falou que você vai pregar. Eu falei, o mar do céu, o que eu faço? E aí foi, ele dirigiu, só com a dona da casa. E eu preguei. E foi a primeira pregação. Foi a primeira vez que você pregou? Foi a primeira pregação. Para uma alma. Para uma alma, uma família, né? E o pastor ficou sabendo, nem era do meu ministério, o pastor ficou sabendo, e o pastor começou a falar para todo mundo. Tem uma jovem que prega, e assim foi. Quantos anos você tinha, Ben? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Eu comecei 14 anos para pregar. Aí desde lá, não parei mais. Não parou mais. Não parou mais. Aí... E teve algum momento assim que você falou assim, isso aqui não é para mim, não sei, acho que eu não estou preparada ainda, acho que eu tive tem bastante alguns questionamentos dentro de mim. Eu enfrentei bastante desafios, né? Crises que você passa. Ai, meu Deus, será que o Senhor chamou eu para isso mesmo? Será que esse é o plano do Senhor na minha vida? Então, eu passei por esse tempo. Pessoas já chegaram em você e falaram, você é muito nova ainda. Nossa, eu enfrentei muito. Eu falo assim, que as pessoas falam, acho que você não prega, não. Teve até um dia que aconteceu na igreja, de eu chegar, aí o pastor falou assim, ela não vai pregar, porque ela não prega. Olha pra ela é muito jovem, mulher ainda, então não vai pregar. Então eu falei, meu Deus, e agora? Aí alguém que tava lá na igreja, conheci, não, ela prega sim, pastor, pode deixar. Que a gente encontra, né? Às vezes a gente acha, não tem desafio no meio ministerial, mas tem sim. Isso eu já enfrentei. Era no Novo Guará. Mas Belém, isso, eu tava no Belém, na Nova Guará, mas foi em outra igreja do Belém mesmo. Enfrentei esse desafio. Aí começou a frutificar. Aí Deus, através desse pastor, ele mesmo saiu falando para todo mundo, comecei a pregar nesse campo. Aí vai, né? Os pessoal vai anunciando, falando, mas foi assim, foi mesmo assim, o toque de Deus, porque se fosse por mim próprio mesmo, eu sou muito tímida, então Deus me usou ali, foi aquela oportunidade, um momento certo que Deus preparou para mim começar a fazer aquilo que Ele queria para mim, para minha vida. A partir dali foi o empurrão que aí eu precisava. entendi o propósito que Deus tinha na minha vida. Que legal, que benção, né? É bom saber disso, né? Que esse tempo de preparo te serviu para você viver esse ministério, né? Essa chamada que você tem hoje. Exatamente. E com essa situação, eu assim, estava estudando, né, em casa a palavra, e aí é uma coisa que eu acho importante, como eu abordei no começo. Às vezes a gente quer viver o kairos de Deus, mas a gente também precisa trabalhar com o nosso crono, né, com o nosso tempo. Então, a gente precisa saber administrar o nosso tempo. Igual eu recebi uma promessa que Deus me usaria para pregar. Mas eu preciso ter o meu preparo para que Deus, né, entre no cenário. Isso que dificulta muita gente, né? Muita gente não entende. Exatamente. O fato de eu receber uma palavra, eu vou sentar no sofá e vai acontecer cair do céu. Vai cair tudo. Verdade. Isso acontece. Né? Então, tipo assim, eu tive essa crise. Meu Deus, o Senhor me chamou para pregar, mas o que eu faço? Por onde eu começo? Entendeu? Então, eu tive esse momento. E quando eu estava estudando, Deus me levava a isso. Ele falava assim, as pessoas querem viver o kairos meu, né, de Deus. Que é maravilhoso. Quem não quer viver? Eu quero que Deus interfira na minha vida. Eu quero viver o tempo oportuno que Deus está revelando na minha vida. Todo mundo quer. Mas o que nós fazemos para que o kairos de Deus encontre espaço no nosso crono para que ele manifeste o tempo oportuno dele de realizar aquilo que ele tem para fazer na nossa vida? Em Eclesiastes 3, verso 1 diz, né, que para tudo tem um propósito debaixo do céu, né? Então, ou seja, eu entendo que o kairos de Deus é o momento de Deus revelar o propósito que ele tem na nossa vida, né? O propósito. Então, como que a gente vai identificar o propósito de Deus?
Se Deus não encontra na nossa agenda, no nosso dia, um momento para que Ele crie uma oportunidade dele manifestar o Kairos dele na nossa vida. Sim, e viver o tempo Kairos dele é colocar ele como a priori também, né? Exatamente. A gente que tá tarefado demais, né? Ocupado demais. Demais. Não consegue separar um pequeno tempo. Não consegue se envolver, não consegue se entregar. Exatamente. E na Bíblia a gente vê esses exemplos. Eu acredito, assim, que a maioria das pessoas frustradas de hoje por causa disso. Exatamente. Quando Deus pediu um posicionamento, um certo tempo, essa pessoa não se posicionou e hoje vive uma vida frustrada. Verdade. Vive uma vida machucada. Muitas quer pessoas, derramar em outras pessoas esse sangue, né, que escoa dentro dela. Exatamente. Essa amargura de alma que existe dentro dela. Então, Tem acho demais. que até Paulo passou por isso, né? A esquina da decisão, no momento certo. A hora que eu preciso mudar, porque tem hora que Deus vai despertar a gente. Sim. Eu já te fiz a promessa, já falei isso ao seu respeito. E você não está se envolvendo, você não está se entregando, você Exatamente. não está se dedicando esse tempo para mim. Eu te quero. E tem hora que Deus às vezes fecha a porta, Deus coloca uma enfermidade, Deus faz isso, faz aquilo, para nos aproximar dele, para que a gente viva esse tempo. Para chamar a atenção nossa, com certeza. Com certeza. E tem isso, né? A gente abordando esse tema, é muito importante falar sobre isso. A gente quer viver o Kairos de Deus, mas a gente também precisa se organizar com o nosso Cronos, né? Preparar um cenário para Deus. No tanto que a gente vê no contexto bíblico, que Deus sempre usou as pessoas que estavam trabalhando. Gideão, né? Estava malhando trigo no deserto, estava fazendo alguma coisa. Ele despertou, né, o olhar de Deus. Davi. Então, são homens que estavam ali, sabe? Estavam aproveitando o Cronos para que o Kairos de Deus fosse manifestado na vida deles. Diante da batalha do gigante, Davi contou a história, mas vocês não sabem o que eu passei. Vocês não sabem o que eu passei. Tem o tempo do prepara, né? Tem urso, leão, ou seja, eu tô preparado para viver isso aqui hoje. Com certeza. É exatamente isso. É igual a gente comentou aqui. Tem gente que vai e não é que e a gente olha, tem pessoas de fora que olham e falam, nossa, como é que ele já foi? Começou agora. E não sabe da trajetória. Não sabe a trajetória, não sabe. Daí é necessário a gente chegar e falar, já passei por isso. Deus me sustentou até aqui, por isso que eu tô vivendo isso. Exatamente. É só a gente olhar, né, pra Bíblia e a gente vai ver. Tem lindo demais. Tem Ana, história. Quando ela muda a oração, Deus abre a madre dela. Exatamente. Se ela mudasse no primeiro ano, Deus já tinha aberto a Deus já tinha. Então, eu creio que esse tempo, né, do Cronos que a gente tem que saber administrar, igual Paulo fala em Efésios, se não me falha a memória, é capítulo 5, versículo 15 e 16, que ele fala que a gente não pode viver, né, de forma insensata. E por isso a gente precisa viver como um prudente, de forma sábia, remindo o tempo. Né? Então, o que é remir o tempo? É aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas. E às vezes a gente aproveita tanta oportunidade com tantas coisas e a gente não aproveita a oportunidade de se aprofundar mais no relacionamento com Deus, de buscar a Deus para que Deus manifeste o Kairos dele na nossa vida, que é a intervenção de Deus. É Deus tocar, o Kairos de Deus é Deus entrar no nosso tempo e mudar a nossa história, né? Deixar um marco. E quando Deus manifesta o Kairos dele, é algo sobrenatural, algo profundo e muito bom. Então, a gente precisa saber, isso é importante a gente falar, né? A gente precisa remir o nosso tempo. E hoje, eu até, estudando essa palavra, Deus me trouxe a memória que às vezes existem coisas que às vezes está atrasando o Kairos de Deus na nossa vida. Né? E a gente pode até citar 3 aqui, que são as distrações tecnológicas, né? Hoje as pessoas passam muito tempo na tecnologia. Então, tipo assim, às vezes elas, eu vejo tanta gente sendo usada, eu quero ser usada. E uma vez, o meu esposo, ele até falou assim, olha, faz uma análise. Um tempo que eu tava assim, a gente passa por períodos. Às vezes a gente fica sem perceber muito tempo nas redes sociais. E ele falou para mim, olha lá no histórico, tem uma configuração que você avalia, que dá para ver quanto tempo você passa no Instagram, no WhatsApp, e em todas as redes sociais, YouTube. E eu olhei, eu falei, meu Deus, eu tô passando 6, 7 horas, assim. Se a gente, sem perceber, a gente fica. Então, isso pode atrasar o tempo de Deus intervir na nossa vida. Não que seja errado, né? Não, a gente tem que saber utilizar, né? Tudo tem que ter moderação, né? Tem que ter moderação.
Não que seja um pecado, meu Deus, eu vou excluir tudo. Não. Porque hoje em dia acaba se tornando uma necessidade. Verdade, né? A gente precisa, A né? gente precisa para falar com A, para falar com B, para resolver problemas. Mas só que eu não posso isso aqui deixar com que sente um trono que é o lugar de Cristo. Exatamente. Cristo precisa ser a priori. Exatamente. Cristo precisa ser o primeiro pensamento. Primeiro, né? Precisa Verdade. ser. É isso que muita gente tá... Pessoas que acordam, a primeira coisa que ela faz, pega o celular. O celular, verdade. Daí eu acho que é isso que causa o mal do século, chamado a famosa ansiedade. Ansiedade, Porque às vezes a gente olha e vê pessoas se comparando aqui, cara. É isso. As pessoas Exatamente. começam a se comparar, olhar, nossa, tal pessoa tem, tal pessoa foi, tal pessoa fez isso, fez aquilo. E olha pra dentro de si e não tá vivendo o tempo de Deus por culpa dela mesma. Com certeza. Porque se ela se envolve, se ela... Ela vai viver o tempo. Ela vai, com certeza. Ela vai estar preparada para viver esse tempo. Verdade, com certeza. Então eu acho que a distração, né, da tecnologia tem sido, às vezes atrasa, né? Às vezes, é o que eu falo assim, às vezes a pessoa fala, eu quero viver o Kairos de Deus. Mas será que eu estou passando o tempo necessário para mim viver o Kairos de Deus? Né, o momento oportuno que Deus está criando para mim viver aquele sobrenatural que Ele tem. Uma coisa também que eu acho que, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, uma outra distração que às vezes atrasa o Kairos de Deus na nossa vida é o que a sociedade tem imposto, né? Ou seja, às vezes as pessoas, eu preciso, o tempo está passando, eu preciso me formar na faculdade, nosso tempo está passando, eu preciso casar. A gente conversa com bastante gente, meu Deus, eu já estou chegando na idade. Então isso assim... O sistema cria, né? Quer te moldar do jeitinho deles. Exatamente. Não respeita o tempo. Não respeita o tempo. Eu acho assim que é bem interessante. Eu converso com bastante jovens, mas a idade está passando, eu preciso casar, ter filho, preciso me formar na faculdade. E às vezes a sociedade impõe isso como algo que você precisa fazer. E às vezes você acaba se dedicando. Isso não é errado, você precisa, né? Estudar, construir sua família, mas nada pode estar acima, né, de você buscar a Deus. Então isso também pode ser uma distração, né? Você acompanhar o que a sociedade tem imposto para você. Então a gente tem que tomar cuidado, respeitar o tempo, né? Deus está preparando, ainda mais para a gente que serve a Deus, Deus prepara o melhor, né? Deus está sempre trabalhando em benefício da nossa vida. E a terceira distração que eu estava vendo também que acontece é a dúvida e a ansiedade. Né? As pessoas se frustram, né? Como a gente já falou no começo, se frustra por algo que ainda nem aconteceu. E isso vai trazendo dúvida, insegurança. Foi isso que aconteceu com Sara. Ela ouviu a promessa de Deus, Abraão creu, mas ela falou, peraí, a idade está passando, eu estou ficando cada vez mais impossível de gerar. É o que ela fala, né, no contexto bíblico. Deus me impediu de gerar, então eu vou dar Agar por mulher a você, Abraão, aí você tem o filho. Então, e às vezes a gente cria uma frustração desnecessária por não respeitar o tempo que é o tempo do preparo de Deus para a nossa vida. Sim. E esse ato dela tentar ajudar Deus aí, eu vejo assim, que é quando todas as forças se esvaem, quando todas as esperanças se acabam, aí sim Deus entra em cena. Porque quando Abraão tem vigor, a glória é de Abraão. Mas quando se esvai todo o vigor, agora você não pode gerar mais filho, Sara também não pode, então agora eu vou entrar em cena. Com certeza. Agora eu vou fazer o milagre. Agora vocês vão viver de fato o meu tempo, a minha hora, porque chegou. E isso é para que se manifeste a glória de Deus. A glória de Deus, exatamente. Porque muitas vezes a gente quer ajudar a Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda. Coloca pessoas que não tem nada a ver com a história para tentar fazer parte da nossa história, do nosso plano, de algo específico que Deus preparou para nós. A gente acaba frustrando uma outra pessoa também. Verdade, com certeza. A gente culpa as pessoas. A gente tem um defeito muito ruim de culpar as pessoas. Eu não fui ainda porque pessoa não me viu. Não fui ainda porque tal pessoa não me olhou. Tal pessoa não investiu em mim. Na verdade, Deus está dizendo, cara, se prepara.
não apresse as coisas, tudo é um tempo. Um passo tudo na frente. Tem um momento, então, não faça isso. Eu acho que tudo é um preparo para que a glória de Deus se manifeste no tempo dele em nossas vidas. E para que a gente entenda que essa intervenção é só Deus que pode fazer. Né? Como foi no caso de Lázaro, né? Jesus chegou 4 dias, não tinha expectativa de vida, esperança, mas ele chegou. Né? E o que eu acho interessante é que quando Jesus está dialogando com uma das irmãs dele, aí Jesus fala: você não crê? Você não crê? Aí ela cria ela cria no passado, né, do que Jesus poderia ter feito, e ela cria no presente, no futuro, né, no que Deus tinha preparado, mas ela não estava crendo naquele momento. Então, o Kairos de Deus é um cenário que, às vezes, pra gente é o fim, não porque tem mais. Muitas vezes não ajuda, né? Não, exatamente. A gente olha para tudo assim. Então, será mesmo? Será? Que ele verdade. prometeu? E aí que a gente precisa entender que Deus, ele não é movido à nossa agenda, igual Marta e Maria. Elas falaram: Jesus vem, né? Vem aqui, a quem tu amas tá enfermo. Então, elas esperavam que Jesus viesse naquele momento. Então, esse período da ausência de Jesus, né, do atraso de Jesus e chegar na morte de Lázaro, era um cenário que Deus estava preparando para revelar o propósito que ele queria manifestar através da vida de Lázaro, né? Então, eu entendo que o Kairos é o tempo de Deus manifestar o propósito que ele tem na nossa vida. E para ele manifestar o propósito, ele nos ensina que a gente precisa ser totalmente dependente dele. Não é como você acabou de falar. Ele prepara o cenário para a gente ver, foi a intervenção de Deus. Só Deus podia fazer o que ele fez. Sim, sim. Entendeu? Ele é bem específico, né, nesse milagre, né? Exatamente. Pede para elas: tira a pedra. Tira a pedra. Que agora eu vou entrar em cena. Exatamente. O cenário não diz muito, né? Mas já cheira mal. Já cheira mal. Exatamente. Mas não interessa, né? Não. O cenário pode estar... ponta pro ar. Se ele decidiu chegar e fazer um milagre com o propósito de que a glória de Deus se manifeste. Exatamente. Deixa ele fazer. E Jesus, a gente vê que Jesus, ele não depende, né, das circunstâncias serem ou não favoráveis. Ele trabalha do jeito e da maneira dele. Então, pode ser, saber disso, né? Pode ser que as circunstâncias não estão favorecendo, não estão contribuindo. E é nesse momento que Deus prepara o melhor cenário para ele manifestar o Kairos dele, a presença, né, o mover dele que ele tem para a nossa vida. Glória a Deus. Bianca, deixa um conselho para nós aí, deixa um conselho para a minha geração, para a geração que virá, baseado nesse tema aí, para essa juventude, para essa galera que tá vindo aí. Tá. O meu conselho para você jovem, para você que talvez esteja enfrentando um momento difícil da sua vida, talvez você esteja com dúvidas a respeito, se ainda não aconteceu a manifestação do Kairos de Deus na sua vida, espere. Confia no Senhor. Abraão, para receber a promessa dele, foram mais de 20 anos. E Deus preparou o cenário todo para que o nome do Senhor fosse glorificado mesmo, né? Então, que você, jovem, não perca a sua esperança. Saiba que dificuldades, limitações, provações, lutas que virão só estão preparando aquilo que Deus vai fazer de maior na sua vida. Isso é a preparação, né? Deus moldando o nosso caráter, Deus mudando a nossa estrutura, nos forjando mais parecido com Ele. Então, espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus vai compensar qualquer tempo de dificuldade que a gente possa enfrentar agora nesse momento. Você que talvez perdeu a sua fé por uma promessa que você recebeu e essa promessa não aconteceu, confie no Senhor. O tempo oportuno, Deus está preparando o Kairos dele para se manifestar na sua vida. Amém. Esse é o meu conselho. Glória a Deus. Bianca, muito obrigado. Amém. Que bom receber você aqui, que bom passar esse tempo de mesa, esse tempo de comunhão, que bom ser ministrado e entender que todo o tempo gera um propósito, e o propósito é para que a glória de Deus se manifeste. Exatamente. Em nós. Muito obrigado. Imagina. Por ter aceitado esse convite. Deus te abençoe, tá? Amém. É uma honra estar aqui. Deus abençoe. Você voltará outras vezes com outros temas. A gente vai trazer
O Gerson Já, também, né? é verdade. Falar dos assuntos aí mais Amém. profundos. Vai ser Deus abençoe, Bianca. Muito Amém. obrigado. Deus abençoe. Tá? Gente, é isso aí. Deus abençoe cada um. A gente vai ficando por aqui. E vamos pro próximo, vamos com tudo. Tá? A gente quer agradecer também os patrocinadores desde já. Continue nos ajudando e apoiando esse projeto aí para que vidas sejam alcançadas. Deus abençoe e vamos nessa. Tchau, tchau.